Press Start, Vida com Deus. Semana passada o pastor Jacó Júnior, ele iniciou esta série de mensagens, Press Start, e ele disse no início da sua mensagem, na primeira mensagem desta série, que todo jogo, de videogame, ou um jogo lá no computador, qualquer jogo você precisa ali dar o start no controle, para você iniciar aquela partida, aquele jogo, e ir adiante, conquistando as coisas e jogando. E ele falou que na nossa vida também é assim. Nós precisamos dar um start na nossa vida, o pastor Jacó Júnior falou, nas mais diversas áreas da nossa vida. Nós precisamos apertar o botão para iniciar, porque senão a gente fica sempre falando que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, e acabamos não fazendo nada, porque não pressionamos o botão de start na nossa vida. Ele disse que você precisa apertar o start nos seus sonhos. Então ele falou em primeiro lugar que você precisa ativar a sua localização, que é você descobrir aonde você está em relação ao seu sonho. Então você olha para o seu sonho, você localiza o teu sonho, e você localiza onde você está, e você mede qual é a distância que você está do seu sonho. Em segundo lugar, ele disse que você precisa adicionar o seu destino, ou seja, você precisa criar um objetivo para a sua vida. Porque se você não tiver um objetivo claro na sua vida, você não vai saber aonde você quer chegar. Ele usou até a frase que diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vai servir. Então você precisa adicionar um objetivo. Em terceiro, ele disse que você precisa planejar a rota, ou seja, planejar como você quer chegar no seu destino, se é finalizar a faculdade, ou se é casar, ou se é comprar um imóvel, um carro. Qualquer sonho que você tiver, você precisa ter os passos de como você vai fazer aquilo, ou seja, planejar. Planejando já é difícil, fica mais difícil sem o planejamento. E em quarto lugar, ele falou que nós precisamos então dar o primeiro passo, que não adianta só ficar naquela falação, falando que quer isso e quer aquilo, mas precisa dar o primeiro passo, ter a coragem suficiente para ir adiante com o seu sonho. Então essa foi na semana passada, a mensagem inicial do pastor Jacó Júnior. Se você quer ouvir ela inteira, não ouviu, está lá no canal do YouTube, como o Kleber falou. E hoje eu quero falar de um outro tema, eu quero falar da vida com Deus. Como a gente pode dar um start na nossa vida com Deus. Como a gente pode ser aquele homem de oração, aquela mulher de devoção, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ora, porque nós ouvimos muito sobre isso, que nós devemos orar, que nós devemos ler a Bíblia, que nós devemos ser um homem, uma mulher de Deus, que nós devemos caminhar com Ele. Então como que a gente pode dar esse start na nossa vida e ser reconhecido como um homem e uma mulher que andou com Deus? Como diz a Bíblia lá, com Enoque, diz que ele andou com Deus durante a sua vida e ele foi levado com Deus para o céu. Então como nós podemos então andar e ter essa vida verdadeira com Deus? E para nós descobrirmos isso, eu quero ler Marcos capítulo 8, verso 34, que é um texto muito conhecido de todos nós aqui, eu tenho certeza absoluta que é um texto que todo mundo conhece, mas é um texto que eu quero hoje pregar sobre ele, falar com vocês algumas verdades que eu pensei sobre esse texto. Então o texto diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É interessante que nesse contexto deste texto, Jesus ele está ensinando as pessoas sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Ele está com as pessoas ali, e ele chama aquelas pessoas e ele fala assim: olha, eu quero ensinar vocês que eu preciso morrer. Eu não vim aqui para ter essa vida eterna aqui nessa terra, mas eu preciso morrer. Mas sabe de uma coisa? O Filho do Homem, ele falando de si mesmo, ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele está contando aquilo que vai acontecer ali para as pessoas. E aí acontece que Pedro, ele está ali no meio daquele povo, e Pedro, ele ouve Jesus dizendo que vai morrer. E Pedro, diz a Bíblia, se você olhar no texto de Marcos, diz que Pedro chama Jesus de canto, ou seja, ele tira ali da multidão, leva para algum lugarzinho escondido,
E diz que Pedro fala assim, Jesus, pare de falar isso. Diz que a Bíblia que Pedro repreende Jesus, falando, não, Jesus, não fala isso. Não fala que você vai morrer para as pessoas. Isso aí é loucura, nós não vamos deixar você morrer, nós vamos cuidar de você. O Senhor não vai morrer, por quê? Porque o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei que nós esperamos, não tem essa possibilidade, não fala isso. Pedro repreende Jesus, diz a Bíblia. Mas Jesus também repreende Pedro. Quando Pedro fala para ele que ele não vai morrer, Jesus diz assim, Pedro, você deixou Satanás invadir o seu coração, e você não entende as obras de Deus, você não entende aquilo que é plano de Deus. E quanto mais você não vai entender as coisas celestes, porque você não está entendendo essas coisas aqui da terra, que eu preciso morrer e ressuscitar. Então Jesus repreende Pedro também, e após repreender, então, acontece esse texto, ele fala assim, depois disso, ou seja, depois de repreender Pedro, dizendo, não, eu vou morrer sim, ele chama então a multidão, ele chama os discípulos para mais próximo, porque Pedro tinha tirado ele de canto, e fala assim, olha gente, o Pedro, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro está dizendo que eu não preciso morrer, mas eu quero dizer para vocês, que quem quer ser meu discípulo precisa tomar a sua cruz. Ou seja, Jesus está afirmando novamente, tem cruz, tem morte. E é interessante porque esse texto aqui causou um impacto muito grande, eu quero que você tente imaginar isso naquela época. Porque aquele povo para o qual Jesus ele disse, para os discípulos e para a multidão que estava ali, eles sabiam que era a cruz, porque Jesus disse, é importante que vocês tomem a cruz, e eles sabiam que era a cruz. Provavelmente todos aqueles que estavam ali com Jesus sabiam o que era a cruz. Por quê? Porque eles estavam num tempo onde a cruz era usada para pena de morte, era a pena máxima, vocês sabem disso. Então, provavelmente ali no meio tinham pessoas que viram parentes carregando a cruz, pessoas que talvez tiveram amigos que foram condenados pela cruz, ou apenas uma outra pessoa qualquer que viu uma outra carregando a sua cruz até o Monte Caveira, que era onde eles crucificavam as pessoas. Então, quando Jesus diz para eles assim, olha, quem quer me seguir deve tomar a sua cruz, aquilo causou um impacto muito grande, porque para eles era assim, Jesus está dizendo que eu vou ter que morrer por ele? Jesus está dizendo que eu vou ter que pegar aquela cruz de madeira e ir atrás dele? Era justamente isso que eles entenderam. Mas nesse texto também tem lições para a nossa vida, para que a gente possa dar um start com Deus e andar com Deus de fato. E é sobre isso que eu quero falar de acordo com essas palavras de Jesus. Então, em primeiro lugar, para dar um start na vida com Deus, observe o apelo. O apelo, ele é um recurso de Deus. É um recurso que Deus usa para chamar o povo para si. O apelo é um clamor de Deus, é como se fosse um clamor de Deus. Ele falando para você, para que você possa atender aquilo que Ele quer, que Ele sonha para a sua vida. Deus ele não força ninguém, mas Ele apela para nós. Diz a Bíblia que Ele apela e diz, olha, vem até mim, né? Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso. Vem até mim, se arrependa que eu vou perdoar os seus pecados. Vem até mim que eu vou purificar você. Então a primeira coisa para a gente dar um start na nossa vida é nós atendermos a este apelo de Jesus. E este apelo ele vem de diversas formas. Às vezes vem através de uma leitura bíblica que você está ali fazendo, lendo, e você sente um apelo dentro do seu coração, Jesus chamando você através de um texto bíblico. Ou às vezes é uma pregação, uma palavra, uma mensagem que você está ouvindo, e aquela mensagem entra no seu coração e você sente aquele apelo de Deus na sua vida. Ou às vezes é através de uma música, uma canção que você ouve e aquilo mexe com o seu coração e causa um apelo em você. E o texto de Marcos 8:34, ele fala deste apelo. Fala que depois de tudo aquilo que aconteceu, ou seja, Jesus repreendendo Pedro, o que Jesus fez? Ele chamou. Então o texto está dizendo que Jesus ele fez um apelo para as pessoas. Olha, vem aqui, multidão, chega mais perto de mim. Discípulos, chegam mais próximo de mim. Por quê? Porque eu quero ensinar vocês o que é vida com Deus. Vocês aqui, tem muitos religiosos, tem muitos que não têm religião, mas chega para perto de mim, atenda o meu apelo. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês o que é necessário para ter uma vida com Deus. Ou seja, dar um start. Então, o que a gente precisa aprender é que Jesus ele faz apelo para nós. E eu quero perguntar aqui para você, será que Jesus já fez um apelo para você? Talvez muitos aqui, é claro, já aceitaram este apelo, mas outros não. Outros recusam este apelo. Então, nós precisamos entender a primeira coisa
para dar o start na nossa vida com Deus, é dizer sim ao apelo que Cristo faz para nós. É dizer sim ao chamado que Cristo dá para nós. É dizer sim para aquilo que Deus fala ao nosso coração. É não negar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa mente, dentro do nosso ser. E este apelo, ele é parecido com um imã que puxa as coisas. Quando Jesus ele dá este apelo no nosso coração, é como se o nosso coração fosse atraído para o coração de Deus. É como se nós sentíssemos dentro de nós uma atração que nos leva a Cristo e nos faz nos render, nos prostrar diante dele, diante do nome poderoso que é de Jesus Cristo. Então, se você já teve esse apelo na sua vida, você entende o que eu estou falando. E se você não sentiu isso ainda, eu oro para que nessa noite você se sinta atraído por este apelo de Cristo. Então a primeira coisa para você dar o start na sua vida com Deus é aceitar o apelo, é não negar. E em segundo lugar, para dar um start na vida com Deus, você tem que descobrir a sua classe. O que é uma classe? Classe é algo que divide um conjunto de coisas. É como se você, lá no seu colégio, quando você estudava, você tinha a sua classe, ou era classe A, B, C, D, não sei qual era a sua classe, e aí lá na sua classe você tinha o conjunto de pessoas, tinham seus amigos, amigas, os estudantes que estavam ali naquela sala. E para a gente dar o start na nossa vida com Deus, nós precisamos descobrir também qual classe nós fazemos parte. E que classes são essas? Eu quero ler com vocês. Marcos 8:34 diz que depois Jesus chamou a multidão e também os discípulos. E aqui Jesus ele chama duas classes de pessoas. A primeira são as pessoas que faziam parte da multidão, a primeira classe. E a segunda classe ali de pessoas que nós vemos aqui neste texto são os discípulos. Então, para que a gente possa dar um start com Deus, nós precisamos descobrir qual dessas classes nós fazemos parte. Porque não tem como você dar um start na sua vida com Deus fazendo parte da classe da multidão. Por quê? Porque a multidão, você sabe, ela segue de longe Jesus. A multidão, ela vai até Jesus somente quando? Somente quando precisa de algo. Quando precisa de uma cura para algum ente querido, ou uma pessoa da sua família, da sua casa, ou quando as finanças deram errado e aí aquela pessoa está passando necessidade, então ela procura Jesus. Foi exatamente isso que a multidão lá naquela época fazia. Eles seguiam Jesus de longe apenas, eles iam até Jesus apenas por causa dos sinais, mas tinha também uma outra classe de gente, que eram os discípulos. E os discípulos, eles queriam ir até Jesus para aprender de Jesus, ser guiado por Jesus, andar com Jesus, aprender tudo que eles podiam aprender sobre Deus com Jesus. Então a segunda coisa que você precisa fazer para dar o start na sua vida com Deus é reconhecer, descobrir qual classe você faz parte. É daquela pessoa que é um discípulo de Cristo ou é aquela pessoa que faz parte apenas da multidão? Então, se você faz parte da multidão, o apelo de Jesus no texto é para você também. Ele chama para que você possa ficar mais perto dele. Não tem como neste ano 2020 você andar com Deus se você fazer parte apenas da multidão, porque a multidão sempre vai olhar Jesus de longe e nunca vai se comprometer com Jesus. Sempre vai ser apegado a Jesus pelos sinais dele, por quem ele representa, mas nunca por ele ser um amigo, um fiel amigo, o melhor amigo, o Deus, o Senhor da vida dele. E em terceiro lugar, para dar um start na vida com Deus, eleja a sua aspiração. E a aspiração, o que é a aspiração? É uma vontade imensa por algo. Então você aspira, por exemplo, lá, por um curso na sua faculdade, você tem um imenso desejo de concluir aquilo. Ou você olha para uma pessoa e você gosta muito daquela pessoa, você aspira casar com aquela pessoa. Então, com Jesus nós precisamos fazer a mesma coisa, eleger a nossa aspiração, que é por Cristo, né? Por Jesus Cristo. E essa aspiração também tem a ver com o movimento que nós fazemos para respirar. Quando nós respiramos, nós entramos o ar dentro dos nossos pulmões e soltamos, isso é a aspiração. E por Jesus nós devemos ter o mesmo movimento com Jesus, que é deixar que Jesus entre dentro da nossa vida como o ar entra na nossa vida. E a Bíblia diz ali em Marcos 8:34, diz que depois Jesus chamou a multidão, os discípulos, e disse: alguém quer ser o meu discípulo. Então essa palavra quer, ela é muito importante, porque mostra que Jesus ele nunca vai forçar você a nada.
Jesus nunca vai forçar você a querer algo que você não quer. Nunca vai fazer você aspirar por algo que você não tem desejo. Ele pergunta, você quer? Então a pergunta aqui de Cristo para você andar com Deus neste ano é essa do texto. Ele pergunta, você quer andar comigo? Você quer ser o meu amigo? Você quer que eu seja o teu melhor amigo? Você quer que eu seja o teu Senhor? Você quer que eu seja o teu Deus? Você quer que eu ande com você todos os dias? Você quer andar comigo de verdade? O que é que você quer? Então Jesus pergunta isso para você. Ele pergunta para mim. Por quê? Porque nós precisamos eleger a nossa aspiração. Nós precisamos eleger que nós queremos Cristo, que nós queremos andar com Ele, que nós queremos ser discípulos, que nós queremos dar a nossa vida para Ele e não simplesmente olhar Ele de longe. Lembre-se disso, Jesus não vai forçar você a nada. Ele vai deixar você eleger a sua aspiração. Então, nessa noite, talvez seja um dia que você possa decidir por Cristo, por Jesus e andar com Ele. E como diz o texto, atender a esse apelo, porque Jesus pergunta para nós, como perguntou lá para os discípulos e para a multidão. Você quer? O que você quer na sua vida? E, em quarto lugar, para dar um start na vida com Deus, faça-se fã de Cristo. Eu escolhi essa palavra fã para desenvolver a ideia que eu quero deixar aqui. O fã, ele admira tanto o seu ídolo, o que ele faz? Que ele adere a um tipo de sociedade ali para ficar mais perto daquele seu ídolo. Por exemplo, o cara que torce para o Corinthians, ele entra como sócio torcedor do Corinthians, então ele tem lá mais ingressos mais baratos, ele tem acesso mais rápido, porque é uma maneira dele ficar mais próximo do seu time, que é o seu ídolo. Com Jesus é mais ou menos parecido, é a ideia que eu quero desenvolver. Quando nós queremos andar com Cristo, nós precisamos nos tornar fã de Jesus número 1. Que diz a Bíblia em Marcos 8,34, é que depois chamou a multidão, os discípulos, e disse, alguém quer ser o meu seguidor? E essa palavra seguidor é um cara que ele ama tanto que ele é um fã número 1 de Cristo. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nessa noite é que para dar o start na sua vida com Deus, você precisa fazer de Jesus o seu maior Senhor, o seu ídolo e único, e fazer de você um fã número 1 de Cristo. Para quê? Para poder seguir Jesus, para poder imitar Jesus, para poder querer fazer na sua vida como Jesus fazia. Então a gente às vezes se pega querendo imitar os outros, às vezes o pai, a mãe, ou sei lá, qualquer outra pessoa, mas nós devemos imitar a Cristo. O que Cristo faria em tal situação? O que Cristo faria nesses passos que eu estou seguindo? O que Cristo faria nesse caminho? O que Cristo faria neste problema que eu estou enfrentando? O que Cristo faria nessa situação que eu tenho hoje financeira? O que Cristo faria nesse grupo de amigos que eu tenho? O que Cristo faria na faculdade que eu estou inserido? Na família que eu estou... O que Cristo faria? Quando nós nos tornamos fã de Cristo, número 1, então nós passamos a querer imitar Ele. Isso não significa que a gente vai perder a nossa vida. É como uma mãe, uma mulher. Uma mulher, ela depois que se torna mãe, ela ainda continua com o seu trabalho. Ela tem que trabalhar, ela tem que ir lá, ela vai na sua casa, ela limpa a casa, ela tem algumas atividades, mas tudo que ela faz depois que ela se tornou mãe, ela não deixou de fazer as coisas que ela tinha que fazer, mas a partir de então, tudo que ela faz, ela sempre pensa no seu filho. O filho está na cabeça todo o tempo. Ela faz coisas, uma mãe que ama, ela faz coisas por causa do seu filho. Ela trabalha, mas pensando no seu filho. Ela está fazendo atividades de casa, mas pensando no seu filho ou na sua filha. A vida dela mudou. Não deixou de fazer as coisas, mas mudou o pensamento. Então, quando nós nos tornamos fã de Jesus, a nossa vida acontece da mesma forma. A gente não abandona o nosso trabalho, não abandona a família, a gente ainda continua tendo família, a gente continua ainda tendo afazeres, a gente ainda continua na faculdade, a gente continua ainda trabalhando, mas a partir de agora muda tudo. Por quê? Porque eu estou trabalhando e não simplesmente trabalhando. Eu estou trabalhando pensando, olha, eu vou fazer do meu trabalho algo que honre a Deus. Eu
Eu estou na faculdade, mas eu não estou só estudando por estudar, porque eu quero o meu diploma e isso é o final. Não, eu estou estudando para honrar a Deus, e eu sei que Deus vai me honrar se assim Ele quiser. Se Ele não quiser, amém. Então tudo que você faz tem Cristo no meio. Você pensa em Cristo. Por quê? Porque você se torna fã de Cristo. E isso faz com que você não negue Cristo para as pessoas, porque a gente vive numa sociedade, que você sabe, que não quer Jesus. E também agora, o próximo passo, em quinto lugar, para dar um start na vida com Deus, contrarie seu narcisismo. O narcisismo é um amor excessivo por si próprio, para a sua própria imagem. É a pessoa que se valoriza tanto, né, que acaba pisando nos outros, negando os outros, valoriza a si acima de tudo. E a Bíblia diz em Marcos 8,34, depois chamou a multidão, os discípulos, e disse: alguém quer ser meu seguidor? Negue a si mesmo. O que Jesus está dizendo é que para andar com Ele nós vamos ter que negar algumas coisas em nós. Narcisismo, egoísmo e tudo que tiver ismo no final, nós temos que negar. Por quê? Porque essas coisas contrariam a vontade de Deus. Então, para você dar um start na sua vida com Deus, você tem que negar os seus desejos ruins. Você tem que negar os seus desejos pecaminosos. Você tem que negar aqueles desejos que vão contra a vontade de Deus. E aqui todo mundo tem desejos maus. Aqui todo mundo tem vontade que não é da vontade de Deus. Porque todos nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Ninguém de nós aqui é perfeito. Todos nós lutamos contra as mesmas coisas. Mas a diferença da multidão para o discípulo é que a multidão ela não nega a si mesma, não tenta negar a si mesmo, mas o discípulo, ele faz. Por quê? Porque ele quer andar com Cristo mais perto. Ele quer aprender de Jesus todos os dias. E ele sabe que negando a si mesmo, ele aprende mais do Senhor. E aprendendo mais do Senhor, ele vai aprender a controlar mais a si próprio. Negue a si mesmo. Às vezes é difícil, mas nós temos que olhar para tudo que a Bíblia condena e nós negarmos. Nós não precisamos sair pregando que isso é errado, aquilo outro, mas nós podemos viver e negar, porque sabemos que não corresponde com a natureza que Deus nos deu. Então não tem como iniciar este ano dando um start com Deus sem negar a si mesmo. Precisa acontecer. A outra verdade que você precisa fazer, em sexto, é admitir a causa. Você tem que admitir a causa de Cristo. E o que é isso? É aceitar o princípio da vida com Deus. Então, para andar com Deus tem um princípio. E esse princípio não foi inventado por mim, não foi inventado por você, não foi inventado tampouco pela igreja. Mas é um princípio inventado pelo próprio Cristo. E nós, para seguirmos a Deus e andarmos com Deus, nós precisamos admitir a causa. E qual é a causa? Mateus 8,34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: alguém quer ser o meu seguidor, meu fã? Negue a si mesmo, narcisismo, egoísmo, e faz o quê? Tome a sua cruz. Então qual é a causa? É a cruz. Tome a sua cruz. Tome a cruz e siga-me. Então, para dar o start com Cristo, tem que assumir a cruz. Isso significa que na sua vida, em alguns momentos, vai ter sofrimento. E você precisa aceitar isso. Como assim sofrimento? Como eu disse, e você sabe também, o mundo não aceita Cristo. O mundo quer tirar Cristo. Por quê? Porque Cristo representa religiosidade, e religiosidade para o mundo mata a organização dessa sociedade. Então, você vai ter que tomar essa cruz. Você vai ter que assumir que Cristo é Senhor. Independente das ideias, das filosofias, do que o teu professor mais inteligente que você acha ensina. Para você vai ter que negar, você vai ter que tomar a sua cruz. E hoje em dia está muito mais fácil aí fora você crer que Deus não existe, que Jesus foi um mito, que é uma história inventada, e tem tantas coisas que vai construindo essa ideia. Você sabe disso, do que eu estou falando. Mas Cristo aqui ele está dizendo assim, que se você quer andar com Deus, você vai ter que tomar a cruz, você vai ter que aceitar a causa. E o que é isso? Você vai ter que aceitar, Cristo é verdade, ponto final. Ele existiu, e não só existiu, mas morreu. E não só morreu, mas ele ressuscitou. Você vai ter que aceitar e ponto final. Você vai ter que aceitar, tomar a sua cruz e saber que ele vive até hoje. Não tem como dar um start com Deus se você negar essas coisas que são o princípio da fé, como Jesus está ensinando. Não tem como ter comunhão com Cristo sem negando Ele.
Não tem como ter comunhão com Deus não crendo nessas verdades fundamentais do Evangelho. Porque o Evangelho tem cruz. Não existe Evangelho sem cruz, não existe o Evangelho light. O que Jesus faz que torna light é a nossa vida, porque Ele tira nossos pecados, nossos erros. Mas ao caminhar da vida nós teremos problemas, situações difíceis, doenças e um monte de outra coisa. Então, aceite a cruz, o sofrimento vai fazer parte da sua vida. E o nosso maior exemplo é Cristo. Você sabe, o livro de Hebreus ele fala que Cristo, Ele aceitou o caminho do sofrimento para obedecer a Deus. Ele podia tomar outro caminho, mas diz Hebreus que Ele tomou o caminho do sofrimento para se tornar obediente a Cristo. Ou seja, tomar a cruz. Então, para dar um start na sua vida, também aceite essa causa, aceite a cruz. Sem cruz, não tem como. Se você negar a cruz de Cristo, em qualquer lugar que você estiver, você não pode seguir Cristo. Outra verdade que você precisa fazer para dar um start na sua vida com Deus é não se importar com o resto. Essa é a última verdade que eu quero dizer. E para você dar um start, você tem que aceitar a causa e não se importar com o restante que vai ficar para trás. O Marcos, no capítulo 8, ele diz: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e faz o quê? Siga-me. Então quando Jesus diz ali, Ele diz ali para as pessoas que você tem que seguir, Ele está dizendo assim: olha, não se importe com o que vai ficar para trás. Você precisa seguir. Então é por isso que a gente sabe, as pessoas, muitas delas não querem. E é uma opção, ninguém é obrigado. Mas por que não querem? Porque tem que admitir a causa, que é a cruz, e logo em seguida, não pode ligar para as coisas que ficaram para trás, tem que seguir, tem que continuar, tem que caminhar. E porque tem que caminhar, e porque tem que seguir, e porque tem que tomar a cruz, então muitas das pessoas não querem esse Jesus. Então, para você dar esse start, caminhe com Jesus, independente do que as pessoas vão dizer. Seja lá na tua casa, na tua família, seja lá onde você estuda, não importa o que os seus professores vão dizer, não importa o que e quem vai dizer, você não pode se importar, você tem que seguir, tem que continuar. Não importa se vai vir doenças, você vai ter que seguir. Não importa se vão chegar em você e vão falar: olha, se o teu Deus é bom, porque existe um mal no mundo. Você não vai ter que ligar para ele, você vai ter que seguir. Não importa o sofrimento, não importa a morte, não importa qualquer coisa, independente, Jesus só fala assim: siga-me. E você então segue. É assim que nós damos um start na vida com Deus. Então, para você dar esse start, você tem que ouvir este apelo. Jesus ele faz um apelo para você. E você tem que atender. É aquela força que te atrai, que dá uma vontade de se entregar a Cristo. Você precisa identificar onde você está, qual classe. Você é multidão ou você é discípulo? Se você é multidão, você tem que ir para o lado, tem que dar um passo do lado, tem que ir para o lado dos discípulos. Se você quer andar com Deus, você precisa aspirar por Ele, você tem que querer. Não adianta você não falar: eu não consigo. Não, você tem que querer. Mesmo que você não consegue, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que aspirar. Você tem que querer ser o fã de Cristo, número 1. Um fã que vai querer imitar e seguir Ele. Você tem que negar o seu narcisismo, o seu egoísmo. Isso não significa que você vai ser uma pessoa feia ou mal arrumada, não tem nada a ver com isso, mas você vai ter que negar os seus instintos maus. Você vai ter que assumir a causa. Não tem como você andar com Cristo, com Deus, sem aceitar a cruz. E por fim, você não pode ligar para as coisas que ficam para trás. Você tem que seguir adiante. Porque só assim você pode dar um start na sua vida com Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu quero orar agradecendo a Ti por essa palavra, Deus. E eu peço no nome de Jesus que o Senhor coloque, ó Deus, no coração de cada um aqui nesta noite, Senhor, estas verdades, para que possamos, ó Pai, andar com o Senhor, ó Deus, rendido aos Teus pés, ó Pai. No nome de Cristo, ó Deus, se existe alguém aqui que quer aceitar este apelo, ó Pai, que o Senhor faz, talvez o Senhor fez hoje, durante as canções ou durante a mensagem, ó Deus, eu peço que no nome de Cristo,
que esta pessoa entregue a vida dela ao Senhor e continue seguindo a Ti, caminhando com o Senhor. Ó Deus, eu creio assim em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.